celular cortou meu vídeo bem no meio da minha fala sobre o Roque Santeiro. Então, para resumir, a novela Roque Santeiro era uma novela que foi criada à risca para fazer os católicos questionarem a validade da santidade, a verdade do martírio, os dogmas da fé, e levarem os católicos a questionarem sua hierarquia mais tradicional e jogar um lado da igreja contra outro lado da igreja. O Dias Gomes, quando tentou fazer Roque Santeiro pela primeira vez, em 75, ele teve uma ligação sua interceptada pelo regime militar, que descobriu uma fala sua jocosa, questionando o regime por não ter censurado sua novela. A novela já estava no ar, aí foi tirada do ar nos seus primeiros 10 dias de exibição, e uma outra novela foi exibida no lugar. Nessa época, tem uma fala muito famosa do Roberto Marinho, quando os militares tentaram pegar mais pesado com os comunistas das organizações Globo, que o Roberto Marinho falou: "Nos meus comunistas mando eu". E essa realmente era a postura do Roberto Marinho durante todos os anos 70. Ele permitia qualquer tipo de subversão, ele passava a mão na cabeça de qualquer tipo de subversão dentro das emissoras dele, ao mesmo tempo que ele tentava jogar com o regime, colocando programas pró-regime militar, como Amaral Neto Repórter, em horários de menor audiência, de menor valor publicitário, como depois da sexta-feira, final da noite, quando o brasileiro dormia mais cedo. Então, o que acontecia nessa época? O Brasil, ele passava por uma série de transformações, por mudanças demográficas que eram incentivadas pela Rede Globo. Tem até um estudo da USP muito interessante que fala que o Brasil teve uma queda de natalidade que, em parte, foi influenciado pelo modelo de família propagado pelas novelas. Assim como a virgindade deixou de ser tabu no nosso país, em grande parte pela ação da Globo nos anos 80, de propagar novelas com mocinhas que não eram mais virgens. Na década de 90, por exemplo, e na década de 2000, quantos foram os casais gays que apareceram nas novelas da Globo até ter o primeiro beijo gay? O que a Globo fazia? Colocava os gays primeiro como vítimas. Chegava lá na novela de 94, esqueci o nome da novela, mas uma novela, a primeira novela que tratou dos gays, com André Marques, que namorava um negão. André Gonçalves, desculpa, que namorava um negão. Chegava lá os dois vítimas de preconceito, sendo humilhados, aí ficava martelando essa questão. Até só em meados da década de 2000, o primeiro beijo de 2 mulheres e depois o primeiro beijo de 2 homens, agora depois de 2010. A Globo, ela tem toda uma estratégia de, aos poucos, martelando determinados temas, aumentando a intensidade desses temas em cada novela, até que a população se acostume e esses temas deixem de ter tabu. Como diz o velho ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E a Globo sempre combateu em suas novelas a religião, seja através da figura das beatas, nas novelas, como as novelas do Jorge Amado, que mostra que era um grande marxista, que era um homem ligado ao Partido Comunista, que era um homem que tinha um viés muito pornográfico e que mostrava qualquer mulher religiosa como uma fogosa reprimida ou como uma mulher mal comida. E também a questão do protestantismo, que desde que teve o grande avanço protestante no Brasil na década de 90, a Globo vem combatendo os protestantes de maneira ferrenha através de ilações e através da perpetuação de preconceitos. O exemplo mais claro disso é a novela Decadência, de 93, que mostrava o Edson Celulari como um pastor, picareta, safado, que em uma das cenas transava com uma mulher e colocava a calcinha dela dentro de uma Bíblia Sagrada, o que é uma ofensa para todos os cristãos. E a esquerda fica muito manifestando contra a Globo, falando: o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo. E eu concordo, mas eu acho o seguinte: a esquerda não vê o papel que a Globo teve na disseminação das ideologias de esquerda, das ideologias socialistas. Por exemplo, o pico, o ápice do MST, enquanto organização política, foi em 96 e 97, que promoveu grandes invasões com apoio popular. E o que levou o MST a ter apoio popular? A novela Rei do Gado, que foi uma novela que glorificava uma sem-terra que namorava com o chefe de fazenda e que fazia uma apologia tremenda à reforma agrária por meios violentos, romantizava a violência dos sem-terras. E aí vai. Eu não quero ser enfadonho, eu não quero ficar fazendo um relatório extenso da história das novelas no Brasil. Eu só estou fazendo uma linha cronológica para mostrar que o problema não é de hoje, que o problema é um problema que data da década de 70, que é um problema que nunca vai acabar, e que a Globo, ela tem toda uma trajetória de ligação com tudo que é de errado ideologicamente, seja através das novelas, seja através dos programas de auditório como Amor e Sexo, ou seja através até dos seus projetos sociais, ligados ao Unicef, que é uma organização que promove o aborto no mundo inteiro,
que promove valores contrários aos valores do nacionalismo, que são valores globalistas, que o Donald Trump tanto está combatendo. E é o seguinte, nós, conservadores, não temos que ficar com aquele discurso, vamos parar de assistir isso simplesmente e deixar de dar audiência. Não, porque nossas famílias estão assistindo, nossos pais, nossos irmãos, nossos primos, nossos tios, nós temos que lutar contra isso. Nós precisamos fundar um observatório da imprensa, nós precisamos analisar o conteúdo dos canais de televisão e lutar contra os canais de televisão, lutar contra essas famílias, esses conglomerados que dominam as nossas emissoras e propagam essas ideias. Da mesma forma que Alberto Dines tem um observatório de imprensa marxista, propagando ideias de esquerda, nós temos que ter um observatório de imprensa conservador, como foi na década de 90 o projeto frustrado do Amanhã dos Nossos Filhos, que lutava contra a baixaria na televisão. Então esse é meu conselho para todos os conservadores. As emissoras de televisão no Brasil, elas usam o PNH, programação neurolinguística, e fazem uma verdadeira lavagem cerebral na população. Vamos mostrar à população o conteúdo que é passado e por que esse conteúdo é maléfico. E vamos levar outras plataformas para a população em tempos de redes sociais que nós temos esses mecanismos. Esse é meu recado e essa é a ideia que eu deixo. Vamos vigiar de perto a programação da televisão e vamos arrumar um meio alternativo de comunicação. Grande abraço e até a próxima.